Em meio ao esplendor ofuscante do sol nordestino, onde o sertão se encontra com o mar em uma dança ancestral de cores e texturas, Sergipe fervilhava com a vida. Suas paisagens, de dunas douradas a manguezais misteriosos, guardavam histórias de um povo cuja fé era tão profunda quanto as raízes das árvores centenárias que teimavam em brotar na terra árida. Era um lugar de contrastes, onde a beleza natural competia com os desafios diários e onde a espiritualidade se manifestava em cada canto, em cada louvor, em cada oração sussurrada. Nesse cenário de fé e resiliência, vivia Maria. Seus olhos, marcados pelo tempo e pela lida, refletiam uma serenidade que só a mais profunda convicção podia conceder. Maria era uma mulher simples, nascida e criada em uma pequena comunidade incrustada no coração de Sergipe, onde a vida seguia o ritmo da natureza e a palavra de Deus era o norte de cada dia. Ela não possuía riquezas materiais, mas carregava consigo um tesouro inestimável. Uma fé inabalável, forjada nas provações e nutrida pela constante leitura dos Salmos. Para Maria, cada versículo era um bálsamo para a alma, um guia nos momentos de incerteza e uma fonte inesgotável de força para enfrentar os percalços da existência. Sua vida, embora pacata, era um testemunho vivo de superação. Viu a seca castigar a terra, a doença levar entes queridos e a desesperança tentar se instalar nos corações. Mas, em cada revés, ela se agarrava aos salmos, encontrando neles o refúgio e a direção que precisava. Suas orações não eram meras repetições, mas conversas íntimas com o divino, carregadas de uma devoção pura e sincera. Contudo, nem mesmo a fé mais robusta estava imune às tempestades. A comunidade de Maria começou a ser assolada por uma série de infortúnios que pareciam não ter fim. A seca, mais implacável do que nunca, rachava a terra e esgotava os rios, transformando a paisagem vibrante em um deserto poeirento. A doença, traiçoeira e silenciosa, ceifava vidas, deixando um rastro de luto e desamparo. O desespero, como uma névoa densa, começou a se espalhar, sufocando a alegria e minando a esperança. A descrença, antes um murmúrio distante, agora ecoava pelos becos e vielas da pequena vila. Rostos antes iluminados pela fé, agora se curvavam em desalento, e a voz de alguns, antes firme nos louvores, questionava o silêncio divino. Onde está a nossa fé agora? Perguntavam, com a voz embargada pela dor e pela frustração. A fé de muitos estava sendo abalada, e a sombra da dúvida pairava sobre a comunidade como um presságio sombrio. Maria, no entanto, não se deixou consumir pelo desânimo. Pelo contrário, ela intensificou suas orações, buscando nos salmos uma resposta, um sinal, uma promessa. Suas mãos, calejadas pelo trabalho, seguravam a Bíblia com ainda mais firmeza, e sua voz, embora embargada pela emoção, recitava os versículos com uma convicção inabalável. Ela sabia que, mesmo nos momentos mais sombrios, a luz da fé jamais se apagaria completamente. Mas a resiliência de Maria seria testada como nunca antes. Um evento trágico abalou-a profundamente, ferindo sua alma de uma forma que ela jamais imaginara. Seu ente querido, a quem dedicava todo o seu amor e cuidado, adoeceu gravemente. A doença avançava implacável, e as orações de Maria, antes tão potentes, pareciam não ser ouvidas. Noites em claro, lágrimas silenciosas e um medo avassalador apertavam seu coração. A dúvida, um inimigo sutil, tentava se infiltrar em sua mente, questionando a eficácia de sua fé. Em meio à escuridão, Maria se agarrou a uma passagem específica dos Salmos, que falava de cura e restauração, como sua última e desesperada esperança. As palavras sagradas tornaram-se seu mantra, seu escudo contra o desespero crescente. Ela sabia que a fé era uma jornada, e que mesmo os mais devotos enfrentariam seus desertos. A questão era, será que a fé de Maria seria suficiente para transcender a dor, silenciar a dúvida e trazer a cura que tanto ansiava? Antes de continuarmos, inscreva-se no canal e nos diga nos comentários de onde você está assistindo. Ainda com a passagem dos Salmos ecoando em sua alma, Maria compreendeu que a fé não era passividade, mas ação. Não bastava orar. Era preciso mover-se, buscar, lutar. Foi então que uma antiga lenda sergipana veio à sua mente, a história de um lugar sagrado,
escondido nas profundezas da mata, onde águas curativas brotavam da terra, abençoadas por uma força que transcenderia a compreensão humana. Era uma jornada árdua, perigosa, mas a esperança de cura para seu ente querido era um farol inextinguível em seu coração. Maria decidiu partir. No início de sua jornada, em uma pequena encruzilhada de terra batida, Maria encontrou João. Ele era um jovem de olhos perspicazes e um sorriso cético, um forasteiro que havia chegado à região em busca de trabalho e que via o mundo com a lente fria da razão. Ao vê-la, uma mulher de idade avançada, carregando uma pequena trouxa e um olhar determinado, ele não pôde deixar de questionar. Aonde vai com tanta pressa, minha senhora? O sol já está alto e o caminho é longo para quem busca milagres em lendas antigas, provocou João, com um tom que denotava sua descrença. Maria, sem se abalar, apenas respondeu com a serenidade que lhe era peculiar. Busco a fé que move montanhas, meu jovem, e a cura que só o divino pode conceder. João, embora intrigado pela profunda convicção nos olhos de Maria, balançou a cabeça em desaprovação. No entanto, algo na postura inabalável daquela mulher o impediu de seguir seu próprio caminho imediatamente. Ele decidiu acompanhá-la, mais por curiosidade do que por qualquer outra coisa, convencido de que logo veria a ilusão de Maria se desvanecer diante da realidade. A jornada provou ser ainda mais desafiadora do que Maria imaginara. Os caminhos eram traiçoeiros, o sol castigava sem piedade e a escassez de água e alimento tornava cada passo uma provação. Houve momentos em que a dúvida, aquela sombra insistente, tentou se apoderar de seu coração. As memórias das noites de desespero, das orações que pareciam não alcançar os céus, voltavam para assombrá-la. Seu corpo, cansado e dolorido, clamava por descanso, e a voz interior, que antes era um sussurro de fé, agora parecia um grito de desalento. Mas, em cada um desses momentos de fraqueza, Maria se agarrava à lembrança dos salmos, as palavras que falavam de força e resiliência, de que Deus era seu refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Ela recitava-os em voz baixa, e as palavras sagradas eram como um bálsamo para sua alma ferida, impulsionando-a a seguir em frente. João, a princípio distante e observador, começou a ser tocado pela resiliência de Maria. Ele via a dor em seus olhos, o cansaço em seu corpo, mas também a inquebrantável determinação que a mantinha de pé. A serenidade que Maria irradiava, mesmo diante das maiores adversidades, era algo que ele, em seu ceticismo, jamais havia presenciado. As conversas entre eles eram poucas, mas significativas. Maria falava de sua fé com uma simplicidade e uma profundidade que desarmavam João, enquanto ele, por sua vez, questionava, provocava, tentando encontrar uma falha, uma rachadura na armadura espiritual dela. Mas Maria permanecia firme, sua fé inabalável, como uma rocha em meio à tempestade. Em uma de suas paradas para descanso, Maria e João se depararam com um pequeno vilarejo, onde uma revelação inesperada os aguardava. Ali, Maria ouviu conversas sobre uma antiga traição, um ato de inveja e malícia que havia sido perpetrado anos atrás, atingindo diretamente sua comunidade e contribuindo para parte dos infortúnios que os assolavam. A verdade, amarga como fel, veio à tona, e Maria sentiu a raiva e a amargura tentarem se instalar em seu coração. Mas, em vez de se render à dor, ela se lembrou dos salmos que falavam de perdão e redenção. O Senhor é compassivo e misericordioso, longânimo e assaz benigno, murmurou ela, escolhendo o caminho da cura interior. Ela compreendeu que o perdão não era para o ofensor, mas para ela mesma, para libertar seu coração do peso do rancor. João, que testemunhou toda a cena, ficou profundamente impressionado. A força do perdão de Maria, sua capacidade de transcender a dor e a raiva, fê-lo reavaliar suas próprias crenças. Aquele ato de compaixão foi um golpe em seu ceticismo, abrindo uma fresta para a possibilidade de algo maior, algo que a razão pura não podia explicar. A jornada de Maria não era apenas uma busca por cura física, mas uma travessia de autoconhecimento e transformação, e João estava sendo arrastado para essa corrente de fé. O que Maria encontraria no lugar sagrado? E como o perdão impactaria a cura que ela tanto buscava,
tanto para seu ente querido quanto para sua própria alma. Finalmente, após dias de caminhada incessante, sob um sol que beirava a exaustão e noites estreladas que sussurravam promessas, Maria e João avistaram o lugar sagrado. Não era uma edificação grandiosa, mas um recanto da natureza, onde a vegetação densa abria-se para uma clareira abraçada por rochas milenares, de onde brotava uma fonte de águas cristalinas. Uma atmosfera de profunda espiritualidade envolvia o local, quase palpável, convidando ao recolhimento e à introspecção. O ar parecia mais leve, purificado por séculos de preces e esperanças. Maria, com os olhos marejados de gratidão e uma nova energia a preencher seu corpo cansado, ajoelhou-se à beira da fonte. Com as mãos em concha, ela recolheu a água fresca e a levou aos lábios, sentindo-a descer como um bálsamo por sua garganta. Em seguida, com uma intensidade renovada, começou a recitar os salmos, sua voz ecoando suavemente entre as rochas. Não eram apenas palavras. Era a alma de Maria que se derramava em cada verso, em cada súplica, em cada louvor. Ela falava da proteção divina, da cura dos enfermos, da força que vem do alto para os que confiam. João, que observava a cena de perto, sentia-se um intruso naquele momento sagrado, mas ao mesmo tempo, uma força invisível o prendia ali. Ele via a fé de Maria não como uma crença cega, mas como uma conexão profunda, uma entrega que transcendia a lógica e a razão. Um momento de profunda conexão espiritual ocorreu, e Maria sentiu uma paz avassaladora a envolver. Não era a ausência de problemas, mas a certeza de que não estava sozinha. Uma sensação de cura, não apenas para o corpo de seu ente querido, mas para todas as feridas de sua própria alma, a preencheu. Nos dias que se seguiram, a notícia que Maria tanto aguardava finalmente chegou. Seu ente querido, de forma inexplicável para os médicos e para a comunidade, começou a mostrar sinais de recuperação. A febre diminuiu, a força retornou lentamente, e o brilho nos olhos, que antes parecia apagado, reacendeu-se com uma nova vida. Para todos, foi um milagre, uma prova irrefutável da força da fé de Maria e do poder de suas orações. A comunidade, que antes se dividia entre a esperança e o desespero, agora se unia em admiração e gratidão. João, que testemunhara a jornada de Maria do início ao fim, foi completamente transformado pela experiência. Seu ceticismo, antes tão arraigado, desfez-se como névoa ao sol. Ele havia visto com os próprios olhos a resiliência, a compaixão e o poder inabalável da fé. Deixou de lado as lentes frias da razão e abraçou a possibilidade de algo maior, algo que a ciência, por mais avançada que fosse, não poderia explicar. Ele não se tornou um homem religioso no sentido tradicional, mas um homem que compreendeu a profundidade da conexão humana com o divino, a força da esperança e o poder transformador do amor e do perdão. A comunidade, ao saber da cura e da história de Maria, foi inspirada por sua fé inabalável e por sua resiliência. A descrença deu lugar à esperança, e a solidariedade floresceu novamente. Lentamente, como as águas que retornam após um longo período de estiagem, a seca diminuiu em Sergipe. As chuvas, antes escassas, voltaram a cair, e a terra, antes rachada e sedenta, começou a reviver. A comunidade de Maria, impulsionada pela esperança e pela fé restaurada, começou a se reerguer. Os campos voltaram a ser cultivados, os rios a correr, e a vida, em sua plenitude, retomou seu curso. Maria, que antes era apenas uma mulher simples, tornou-se um farol de esperança para todos. Sua história, contada de boca em boca, espalhou-se por todo o Sergipe, levando a mensagem de que a oração dos salmos pode trazer cura não apenas para o corpo, mas também para a alma, restaurando a paz e a fé. O legado de Maria tornou-se um testemunho poderoso da força da fé em Sergipe, um exemplo de superação e amor que transcendeu as fronteiras de sua pequena comunidade. A paz e a cura que ela encontrou não foram apenas para seu ente querido ou para si mesma. Elas se tornaram uma fonte de inspiração para todos, mostrando que a fé pode, de fato, mover montanhas e curar as feridas mais profundas, transformando o desespero em esperança e a dor em um novo começo.